Uma das estratégias da comunicação desse governo é a confusão. O que é confusão? Confusão é você soltar informações confusas para você desviar o foco da mídia. Pode ver que da mídia, da opinião pública de todo mundo, inclusive e principalmente da oposição. E funciona. Funciona, é só ver. A cada poucos dias algum ministro do Bolsonaro fala alguma asneira e aí todo mundo se vira para virar, olha esse ministro falando asneira, não sei o que, todo mundo fica bravo com o cara. E o que acontece? Por trás disso, o Paulo Guedes entrega o país inteiro. Agora estão tentando privatizar o Serpro e a Dataprev. Eu vou falar disso, mas é muito grave privatizar a Serpro e a Dataprev. Eu vou falar disso em outro vídeo. Mas essa estratégia da confusão geralmente funciona. E o pior é quando o que eles falam às vezes é uma mentira muito grande, é desmentido, a mensagem mentindo atinge todo mundo, mas desmentindo não atinge. Quando a verdade não atinge as pessoas. Então, funciona e funciona bem essa estratégia da confusão que o governo faz. Eu não concordo que, não gostaria que a esquerda fizesse a mesma tática, a esquerda não faz, porque envolve mentir. E o governo mente, o governo Bolsonaro mente muito. Pois bem, só que às vezes o tiro sai pela culatra e às vezes a verdade atinge mais gente até do que a mentira. E tem dois casos aí nos últimos dias que mostram que o governo Bolsonaro meio que enfiou os pés pelas mãos. Eu vou falar sobre isso, mas antes, se você é contra esse governo, se inscreve no canal, é 1 segundo do seu tempo. É só clicar em se inscrever, é de graça e a gente aqui faz oposição todos os dias, não só eu, mas as mais de 150 mil pessoas que estão inscritas também fazem oposição, porque se inscrever é um ato de resistência, comentar, curtir, compartilhar é um ato de resistência ao governo. Então, junte-se a nós. 1 segundinho, se inscreve. Agora vamos falar sobre o que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro fez uma reunião com sertanejos e ele divulgou lá uma lista de 30 nomes. E aí ele disse no fim da reunião, que aí me parece ser uma pauta do governo Bolsonaro e não dos sertanejos, ele disse que esses sertanejos pediram o fim da meia entrada. E que o argumento deles é que com o fim da meia entrada, o bilhete para qualquer evento artístico vai ficar mais barato. Por quê? 40% dos bilhetes tem que ser meia entrada. E aí a entrada inteira tem que ser mais cara, porque se eles vendem 40 para meia entrada, a inteira tem que ser mais cara para eles ganharem o lucro nas inteiras. Ok, só que o que acontece é que isso me parece uma falácia muito grande. Primeiro, a direita prometeu que quando tirassem a obrigatoriedade da bagagem na passagem de avião, que para quem não sabe, quando você compra uma passagem de avião, no Brasil, as empresas aéreas eram obrigadas a despachar uma mala de 23 quilos. Então, até 23 quilos você podia levar de graça. Tiraram, não são mais obrigadas. E as empresas falaram, isso vai fazer com que a passagem diminua. Só que o preço da passagem caiu para cima, a passagem aumentou de preço. Então agora as pessoas não levam a bagagem ou pagam extra para levar a bagagem e a passagem ainda está mais cara. Foi uma falácia. Inclusive, o Congresso votou para que volte a obrigatoriedade da passagem e o Bolsonaro vetou. O Bolsonaro vetou. Era para ser obrigatório de novo e o Bolsonaro vetou. E ele disse que vetou porque foi uma emenda de alguém do PT. Olha só porque é alguém do PT, dane-se o povo. Você que pague mais pela passagem e ainda pague extra pela bagagem, otário que votou no Bolsonaro. Pois bem, esses especialistas também diziam que se o Bolsonaro ganhasse, o dólar ia cair, caiu para cima. Ontem bateu o recorde, 4,29, o recorde da história do dólar. Nunca foi tão alto, desde que o Plano Real existe. Também falaram que a reforma trabalhista com menos direitos ia gerar mais empregos. O que aconteceu? A informalidade, que nem emprego, a gente fazendo bico, bateu o recorde. Gente sem direito trabalhista, a gente vê gente trabalhando com Uber, iFood, Uber Eats, ou seja, trabalho completamente precário, sem direito nenhum, sem direito a férias, sem direito a 13º. Se o cara fica doente, fica sem ganhar nada. É isso que aconteceu. A reforma trabalhista trouxe isso para o Brasil. Trabalhos extremamente precários e não diminuiu o desemprego. Ainda temos quase 12% de desemprego. No fim do governo Dilma, o desemprego era 4%. Hoje é 12%, é 3 vezes maior. E a Dilma não tirou nenhum direito ela tirou. Então, olha a diferença. A gente vê que tirar direitos não gera empregos. Nenhum emprego. Pois bem, mais uma das mentiras. Então isso sobre a minha entrada parece ser uma mentira. Só que tem um problema. O Bolsonaro ele fez uma lista com 30 sertanejos e artistas que foram lá se encontrar com ele.
E o que aconteceu é o seguinte, vários deles começaram a gravar vídeos no Instagram Stories, ou colocar no Facebook, no Twitter também, mas a maioria gravou no Instagram Stories. E isso vai para muita gente, que eles têm milhões de seguidores, falando, eu não fui, eu não fui. Por exemplo, o Matheus e Cauã, para quem não conhece, se mora em outro mundo, o Matheus e Cauã é uma das duplas sertanejas mais conhecidas do Brasil, está sempre em top 5 das músicas mais ouvidas, sem uma deles. E eles gravaram vídeos falando, eu estou nos Estados Unidos, eu não me encontrei com ninguém, eu não tenho nada com isso, eu não pedi fim da minha entrada, não é comigo, não, eu não. E ele estava na lista dos que encontraram Bolsonaro, eles estavam na lista, ou seja, mentiu, o governo Bolsonaro mentiu. E aí eles desmentem. Tem um rapper chamado Hungria, que também faz muito sucesso, ele falou, eu não me encontrei com presidente nenhum para tratar de assunto nenhum, para falar de nada, não fui eu não fui, se eu estou nessa lista é mentira. Então, o governo Bolsonaro fez uma lista com 30 nomes de artistas que foram se encontrar com ele, depois fez uma outra lista com 25, depois fez uma outra lista com 22 e no fim acabou com uma lista com 8 artistas, 8 de 30, 22 foram retirados porque eles não estiveram lá, foram convidados, mas não foram. E aí, o que acontece é o seguinte, eles quando mentem com essa lista, que saiu na mídia, saiu na Globo, na Folha, no UOL, saiu nos maiores portais, saiu até na TV, com essa lista de nomes de artistas, eles alcançam muita gente, eles compartilham, quantos artistas estão apoiando o Bolsonaro, mas quando esses artistas que têm milhões de seguidores, e você pode não usar muito o Instagram, o TikTok, ou o Twitter, o Facebook, mas eles têm milhões de seguidores no TikTok e no Instagram, e é gente jovem, gente que despolitizada. Eles têm milhões de seguidores no Facebook também, vários no Twitter. E quando eles começam a desmentir o governo Bolsonaro, isso fura a bolha, que a esquerda geralmente fala só para a esquerda. E a direita sempre fura a bolha com a máquina de comunicação deles e consegue falar para o cidadão despolitizado. Só que dessa vez, desmentiu o Bolsonaro, furou a bolha completamente, porque são artistas com milhões de seguidores desmentindo, falando, o governo mentiu, eu não me encontrei com ninguém. E apesar de alguns deles, claramente eles são bolsonaristas, claramente eles são bolsominions, eles tiveram que desmentir o governo, porque eles não foram lá. Porque os fãs deles não são, a popularidade do Bolsonaro é baixa. E aí o que acontece? Quando eles desmentem, por mais que alguns deles tentem não criticar muito o governo na hora de desmentir, não chamar o Bolsonaro de mentiroso, a coisa fica feia, né? É ruim, é constrangedor, é um constrangimento muito grande pelo que o Bolsonaro passou. Então, muito mais gente viu a verdade do que a mentira, principalmente o cidadão despolitizado. Então, saiu pela culatra o tiro. O outro tiro que saiu pela culatra foi a Regina Duarte colocar no Instagram dela, que ela nem tem tantos seguidores assim comparado com outros artistas, colocar uma foto de 8 ou 10 artistas, vários, que apoiam o governo Bolsonaro, que ligaram para ela dando parabéns por ela ser a nova secretária da Cultura. Aí o que aconteceu? Vários começaram a dizer que não, eu não apoio esse governo não. A Carolina Ferraz soltou um áudio esbagaçando o governo, criticando muito o governo, falando que é um governo que está acabando com a classe artística e dizendo, Regina, você se enganou, eu te dei parabéns pelo cargo e porque eu espero que você consiga fazer alguma coisa num governo que está acabando com a classe artística. Não apoio esse governo, não. Esse governo é péssimo. E vários começaram a falar mal do governo Bolsonaro. Até a Maitê Proença, que é antipetista. A Maitê Proença, ela é filha de militar, e filhas aposentadas, solteiras de militar podem ganhar pensão. Ela ganha uma pensão enorme, a Maitê Proença, apesar dela ser casada 2 vezes. Ela não casou no civil, ela só casou na igreja, não casou no civil para não perder a boquinha. E a Maitê Proença é uma das maiores críticas ao Bolsa Família, que ela chamou de Bolsa Esmola, que sustenta vagabundo. O que uma família do Bolsa Família ganha em 10 anos, a Maitê Proença ganha em 1 mês com a Bolsa Vagabundo que ela ganha. Sendo casada, não deveria estar ganhando, porque se ela se casou, ela perde a Bolsa, mas ela não casou no civil, ela driblou a lei. Pois bem, até ela, maior antipetista de todos os artistas, criticou a Regina Duarte e falou, não, eu não apoio ninguém, tira minha foto daí. Aí parece um jogo de bingo, a foto que a Regina Duarte publicou, tem um monte de X assim, o pessoal começou a fazer montagens, dizendo, esse aqui não apoia, esse aqui também não, esse aqui não, nem esse. Quer dizer, ninguém apoia o Bolsonaro. E o que acontece? Como eles todos têm também
muitos e muitos seguidores, e todos eles pedem para os seguidores deles espalharem, eu não apoio o Bolsonaro, o que acontece? Isso também furou a bolha. E aí chegou o cidadão despolitizado, todo mundo está vendo isso. Então é mais uma vergonha. Então, grande dia ontem e hoje, porque são duas vergonhas muito grandes para o governo Bolsonaro, isso aí que aconteceu. E o que acontece é o seguinte, eu não gosto muito de falar disso, porque falar sobre isso, é bom ver que o Bolsonaro está passando vergonha, é bom ver que de vez em quando eles metem os pés pelas mãos na comunicação, é bom. Mas, por outro lado, quando a gente fala disso, a gente esquece de falar que o Paulo Guedes e o governo Bolsonaro estão entregando o Brasil. Eu vou fazer um vídeo daqui a alguns dias sobre a privatização da Dataprev e Serpro, que são estatais que têm todos os dados de todos os brasileiros. E o Bolsonaro quer privatizar isso, vender. Não existe país nenhum no mundo que vende os dados dos seus cidadãos para outra empresa. E o Paulo Guedes está fazendo isso aceleradamente. Hoje, o prédio da Dataprev no Rio de Janeiro pegou fogo. E tem todos os sintomas disso ser, todos os indícios de que foi sabotagem, assim, colocaram fogo. Porque a estratégia da direita é sempre o quê? Eles sucateiam para privatizar. Sucatear para privatizar. É o que eles fazem com tudo. Eles pegam um serviço público ou uma estatal, eles começam a falar que está ruim, que está ruim, começa a sabotar, começa a fazer o serviço piorar, e aí eles falam, tá tão ruim, é melhor privatizar. Mas se fosse tão ruim, se não desse lucro, se desse prejuízo, ninguém ia querer comprar. E muitas coisas que o Brasil privatiza, quem compra são estatais de outros países. Então por que a estatal funciona lá e não funciona aqui? E por que alguém ia querer comprar se só dá prejuízo? Então, essa de privatizar estatais, eu não compro essa ideia. Eu sei que geralmente é mentira, eles privatizam porque eles querem roubar, eles querem entregar tudo que o Brasil tem para pegar um pouquinho para eles, e é isso que eles sempre fazem, é isso que fazem desde o governo Fernando Henrique, que assim, pega alguma coisa que vale muito, vende a preço de banana e o resto do dinheiro, que seria o valor real, vai para o bolso de alguém por fora. A gente sabe que é assim, o governo Temer fez isso, o governo Bolsonaro está fazendo, e aí essas estatais que são privatizadas, o serviço piora e piora muito e fica 100 vezes mais caro, e muitas vezes na privatização eles dão por contrato essa empresa tem que ter o lucro tanto, se não tiver lucro tal, o governo vai ajudar subsidiando. Então, além de vender a preço de banana, o governo começa a dar dinheiro para a empresa para ajudar a empresa a ter o lucro que foi prometido. Então, é uma coisa assim criminosa a privatização. E enquanto o governo Bolsonaro faz isso, por outro lado, a gente tem ministro falando abobrinha cada 2, 3 dias e a opinião pública fica olhando para os ministros e vários youtubers só falam disso e ganham audiência só com isso. E, por outro lado, está lá o Paulo Guedes, porque quando eu falo aqui, eu faço um post sobre o Paulo Guedes, a audiência é bem mais baixa. Eu sei que é bem mais baixa, é só ver, vai nos vídeos do canal. Se eu fizer aqui um post falando sobre o Olavo de Carvalho, sobre não sei quem, sobre a abobrinha que falou o ministro da Educação, 100 mil pessoas vão ver. Se eu fizer um post aqui falando sobre a privatização da Dataprev e Serpro, eu vou fazer um vídeo sobre isso, vai ver que vai ter bem menos visita do que se eu fizer sobre alguma dessas abobrinhas dos ministros. Então as pessoas têm que se conscientizar a ver o que é importante no país. O que é importante no país é o seguinte, estão entregando o nosso país, as nossas riquezas e tudo que nós temos. As abobrinhas que os ministros do Bolsonaro falam têm que ser combatidas sim, esses ministros tem que haver uma pressão para que sejam demitidos, mas imagina, demite o ministro da deseducação, o impressionante Weintraub. Tira ele, vai entrar outro pior. Quando tinha um ministro da educação colombiano que nem sabia falar português direito, falava, vamos tirar esse cara, vai entrar um ministro melhor. Aí entrou o Weintraub, que é pior ainda, aquele colombiano, o Vélez, ficou alguns meses na frente da educação. Ele falava português melhor que o Weintraub. E pelo menos ele era um incompetente e não fazia nada. O Weintraub, ele tem competência para destruir tudo o que tem na educação do país. Então, tira esse, vai entrar um pior, não tenham dúvidas. Aí, tira a Damares, vai entrar alguém pior que ela. Tira a Regina Duarte, vai entrar pior. Então, não adianta a gente ficar só focando no que falam os ministros e ficar pressionando para que sejam demitidos, porque vem um pior. Ou derruba o governo todo, e aí vem outro governo, e aí não vai ter essa atrapalhada toda, ou vai só trocar 6 por meia dúzia, aí 6 por meia dúzia e 6 por meia dúzia. Saiu um nazista incompetente lá da Secretaria da Cultura, entrou a Regina Duarte, que vai destruir a cultura do mesmo jeito que o nazista incompetente já começou com o pé esquerdo.
Pois bem, é isso. E se você concorda, curte. Se você não concorda, comenta por que não e deixa o seu argumento. E ó, quer fazer oposição ao Bolsonaro? Se inscreve no canal. Você já assistiu 15 minutos e 9 segundos. Não custa nada, é 1 segundo mais você se inscrever no canal. É isso. E um bom fim de semana para todos. Falou!